Bem-vindos ao Conversa de Eleição, o programa que começa a semana na Renascença com Fernando Medina e Miguel Paes Maduro. O mundo continua de olhos postos na Venezuela, depois dos dois sismos que abalaram o país no final da semana passada. Já foram confirmadas mais de 1000 mortes, entre elas mais de 50 pessoas ligadas à comunidade portuguesa. Este fim de semana já chegou à Venezuela a missão portuguesa enviada, com cerca de 60 elementos da Proteção Civil, do INEM e GNR e também vários equipamentos. Miguel Paes Maduro, a existência de uma grande comunidade portuguesa na Venezuela justificaria, por exemplo, haver um protocolo específico para crises desta natureza? Penso que não é necessário ter um protocolo específico, desde que exista disponibilidade do Estado português, como parece ser o caso, para responder o mais rapidamente possível a qualquer tipo de solicitação feita pelas autoridades venezuelanas. É importante dizer que, porque é o que os especialistas, quem percebe realmente da matéria, têm dito, que o socorro neste tipo de crises humanitárias, em situações de sismo e com destruição de edifícios, deve ser sobretudo porque é mais eficazmente feito por quem está mais próximo, ou seja, devem ser sobretudo países que possam chegar o mais rapidamente ao local e possam mobilizar equipas para chegar mais rapidamente ao local, que devem ter essa disponibilidade. E é o que nós temos na Europa. E nós depois, no âmbito do próprio mecanismo de proteção europeia, também colaboramos a nível internacional e dentro da Europa. Penso que é isso que o governo português fez e manifestou essa disponibilidade. Agora temos que ter consciência de que, infelizmente, penso que aquilo que ocorreu nos últimos anos na Venezuela destruiu boa parte da infraestrutura do Estado que permitisse uma resposta minimamente adequada a este tipo de crise, e a Venezuela, e por aqui as imagens que nos chegam, infelizmente, localmente, a capacidade de resposta do Estado venezuelano está seriamente afetada e diminuída, e isso agrava o que já de si seria sempre uma catástrofe humanitária enorme. Aí, infelizmente, por muito apoio que exista de outros Estados, ele será insuficiente para aquilo que são as necessidades que parecem claramente existir no terreno. Fernando Medina, também lhe parece que a Venezuela terá grandes dificuldades em recuperar desta tragédia? Isso, isso parece resultar daquilo que nós conhecemos sobre a situação económica da Venezuela, que passou por anos muito difíceis e fruto também do contexto internacional da relação com os Estados Unidos e dos próprios conjuntos de embargos que foram estabelecidos, dada a situação política na Venezuela, é que naturalmente se aplica um contexto de governação que objetivamente fragilizou todo o conjunto de resposta das infraestruturas do Estado, e por isso tornará difícil, prolongada, socialmente muito custosa, a recuperação da Venezuela depois de uma catástrofe natural com esta dimensão e este impacto. Esta tragédia na Venezuela faz também questionar sobre Portugal. Como é que estará Portugal preparado numa eventualidade semelhante ao que acabou por acontecer na Venezuela? Miguel Paes Maduro, estará o país preparado do ponto de vista da coordenação do Estado para dar resposta a um sismo de grande magnitude que possa vir a acontecer, por exemplo, na região de Lisboa? Foi Há tem... duas dimensões. A primeira é até que ponto, ao nível do ordenamento urbano, das regras de construção e da fiscalização dessa construção, e desde logo de equipamentos públicos prioritários nesta matéria, nos últimos anos, se garantiu ou não as condições para minimizar o impacto de sismos deste género. Porque o exemplo da Venezuela, infelizmente, por comparação com o Japão, demonstra bem a importância que tem políticas de prevenção adequadas. O Japão já teve sismos da mesma ou maior gravidade que aquele que ocorreu na Venezuela, mas as construções no Japão resistiram e por isso é que o Japão, tendo sismos desse tipo, está muito longe do impacto em termos de mortos, feridos e desaparecidos a que estamos a assistir na Venezuela. E isso diz bem da importância de ter esse tipo de políticas. Aquilo que nós temos ouvido dos especialistas em Portugal é que, infelizmente, durante muitos anos, e ainda existirão bastantes construções, desde logo em cidades como Lisboa e Porto,
Durante muitos anos isso não aconteceu, mas que nos últimos anos, a partir de certa altura, começaram a existir melhores técnicas de construção e, portanto, que as construções mais recentes estarão mais preparadas e mais resilientes em termos de choque sísmicos. Mas não deixa de ser preocupante que durante algumas décadas no passado, e existem ainda essas construções, elas possam não estar preparadas para sismos desta magnitude, que Lisboa está sempre, infelizmente, sujeita a esse risco. A segunda circunstância é uma que nós já falámos aqui várias vezes, felizmente, dentro da gravidade que tiveram no contexto de catástrofes naturais que o país assistiu, ou com incêndios, ou com a tempestade, como a tempestade Christine, a que assistimos, as nossas instituições não estiveram longe de ser perfeitas na capacidade de resposta, mas também não estão ao nível daquilo que assistimos na Venezuela. Portanto, o país estará sempre mais bem preparado a todos os níveis que um Estado como a Venezuela, que neste momento é, em certas dimensões, quase um Estado falhado, um Estado em falência em boa parte dos seus serviços públicos. Não é o caso português. Agora, esperemos que aquilo que temos vindo a aprender com as tragédias naturais a que assistimos recentemente, e sem terem a gravidade de um sismo desta natureza, que tornem cada vez mais resilientes os nossos serviços de proteção civil e os diferentes serviços públicos que, infelizmente, serão chamados a atuar caso o país seja confrontado com um sismo desta magnitude, esperando também que as nossas construções, na medida do possível, resistam melhor do que aconteceu na Venezuela, e acredito que isso será sempre o caso, mas como disse, por aquilo que dizem os técnicos nessa matéria, há bastante variabilidade a esse nível em cidades como Lisboa. Aí o Fernando seguramente, até pelas funções que desempenhar a Câmara de Lisboa, terá mais informações, estará mais habilitado a responder a isso do que eu. E era exatamente o que ia perguntar ao Fernando Medina, se no país temos investido na prevenção sísmica, na reabilitação dos edifícios, por exemplo. Bom, a situação, como o Miguel diz, é uma situação bastante variável. Há, no fundo, a construção de natureza mais antiga, que não se regeu por padrões, aliás, porque a lei, à altura, nem sequer exigia padrões de resistência sísmica elevada, e essa continua, subsiste e tem vulnerabilidades evidentes. Há a construção antiga que foi reabilitada de forma mais recentemente, e que essa já teve alguma melhoria do ponto de vista da sua capacidade de resistência sísmica, e há depois o conjunto da construção nova, diria, realizada nos últimos cerca de 20 anos, em que essa sim foi sucessivamente obedecendo padrões de resistência sísmica mais elevados. E por isso o país tem uma situação diferenciada. O país, peço desculpa, aqui as grandes zonas de vulnerabilidade, como são as zonas do Algarve, como é a zona de Lisboa, têm níveis diferentes do ponto de vista do seu edificado e das suas infraestruturas. Onde eu creio que a situação para mim me preocupa mais é sobre o muito baixo nível de consciência social sobre o que fazer em situações de crise. Aquilo que marca a grande diferença e da eficácia, por exemplo, do Japão, não só relativamente ao edificado construído, é o alto nível de preparação da população sobre o que fazer numa situação de catástrofe. Isto é, perante uma situação sísmica, cada um sabe o seu papel. Ora, em Portugal nós estamos muito longe disso. Não é para mim nada claro, por exemplo, que seja presente na cabeça das pessoas, num caso de um sismo de uma dimensão como essas, que as pessoas tenham conscientes a escolha sobre se devem sair de casa ou se não devem sair de casa. Ou onde é que se devem procurar colocar dentro de uma casa. Quais os passos imediatos a fazer. Ora, sem este grau de preparação civil, por assim dizer, sem este grau de consciência, é expectável que, no fundo, os danos e os impactos de qualquer evento sejam muito mais elevados. Porque precisamente não há essa consciência de autoproteção do que fazer, e creio que aqui é um esforço que as autoridades deveriam e têm obrigação, aliás, de fazer mais
de promover com muito mais intensidade, não só exercícios anuais, como informação regular aos munícipes, aos alunos nas escolas, chamando a atenção, aproveitando, aliás, estes mesmos eventos que internacionalmente ocorrem, para fazer, no fundo, grandes campanhas de sensibilização para o tema, porque a questão é simples, nós, cada dia que passa, estamos sempre mais perto de uma ocorrência desta natureza, porque irá acontecer, não sabemos em que década ou em que século, mas faz parte da forma como estes fenómenos se arrastam. A terceira dimensão é a dimensão da preparação das entidades de proteção civil, e aqui, infelizmente, creio que a avaliação que podemos fazer é uma avaliação que levanta preocupações. Nós temos tido a sucessão de vários eventos de proteção civil de grande dimensão, e se há coisa que infelizmente não podemos retirar é um sentimento de tranquilidade quanto a um funcionamento assertivo, com uma cadeia de comando bem organizada, com os recursos mobilizados nos determinados momentos, sabendo de antemão que perante catástrofe de determinado tipo de tamanho não é possível prevenir um conjunto muito importante de estragos e até de eventualidades que aconteçam. Mas uma coisa é isso acontecer e nós olharmos para um dispositivo que está a funcionar, e outra coisa é, sempre que nós vemos uma situação deste género, vemos que o dispositivo apresenta falhas gritantes, nomeadamente ao nível do comando e controle de todo o dispositivo. Infelizmente, a situação não tem melhorado. Tenho a certeza que o atual Ministro da Administração Interna estará a dedicar a esta área uma atenção particular, mas acho que já tivemos eventos a mais de grande dimensão para que não seja exigível que tenhamos um sistema mais robusto e que mostre, não é, uma evidência mais forte de capacidade de intervenção. Vamos mudar o tema na semana. Posso só Sim, Miguel. acrescentar um ponto, Filipe, porque é de um episódio que eu vivi pessoalmente, precisamente esse exemplo e da importância que tem essa educação cívica, porque por coincidência, eu vou muito ao Japão e por coincidência, em 2007 eu estava no Japão e estava nesse momento a dar uma conferência numa Universidade do Japão num dos terremotos de 2007, houve dois, à volta de sete, dois dos grandes dessa década, penso que foram nesse ano. Eu estava, e uma coisa que me impressionou, eu estava a dar a conferência e o professor que estava ao meu lado, foi a calma do professor e dos alunos e todos a saberem exatamente o que fazer, foi tudo para baixo das mesas, com uma calma enorme, a seguir a orientação do professor, e impressionou-me imenso aquele imenso civismo. Não houve berros, não houve nada, todos sabiam o que fazer e, portanto, dar um testemunho da importância dessa educação cívica e dessa consciencialização cívica de que o Fernando falava, porque realmente no Japão ela é muito importante. Vamos a outro tema. Na semana passada foi aprovada no Parlamento a proposta da Prestação Social Única. Uma nova versão que resultou de um acordo, de um entendimento entre o PS e o Governo. Na nova versão, o trabalho social deixa de ser obrigatório e fica também excluído o canal de denúncias, duas das medidas que estavam a merecer mais críticas. Fernando Medina, concorda com este novo acordo na Prestação Social Única? Isto pode significar uma nova relação entre o Governo e PS para o futuro, tendo já em vista o Orçamento do Estado? Começando pelo acordo em si, pelo conteúdo, eu acho que é um bom acordo para o país, é um bom acordo para as políticas de combate à pobreza e à exclusão. Concretiza-se a prestação social única, não nos exatos termos que estavam definidos pelo governo PS, o que se percebe, mas preservando os valores fundamentais da proposta de criação desta proposta social única, que é a simplificação e o alargamento do acesso a todos aqueles que mais necessitam acesso a esta prestação. E por isso, os aspectos mais gravosos que constavam na proposta que tinha tido origem na Ministra do Trabalho foram por completo afastados, desde o próprio facto de não se conhecer o valor da prestação que estava remetido por uma portaria. Os aspectos de fundo estarão em decreto-lei, por isso poderão ser avaliados pelo Parlamento e também pelo Presidente da República e pela sociedade em geral.
o facto de se manterem as dimensões importantes relativamente à integração e à definição dos planos individuais de integração das pessoas em situação de vulnerabilidade, que era uma característica que vem do atual RSI, e que tinha desaparecido por completo na nova prestação. Esta dimensão de integração social é da maior importância, aparece aqui enquadrado como deve estar o trabalho socialmente necessário, sabendo de que há pessoas que estão em situações de tal nível de exclusão que não têm essa condição imediata para ser satisfeita e que por isso há outras medidas como formação profissional que podem ser mais adequadas. Pensemos, por exemplo, no que é a integração de toda a população de sem-abrigo. E por isso, eu acho que daqui acabaram-se com esses excessos, que eram excessos completamente sem sentido relativamente ao canal de denúncias, e acordou-se no reforço dos meios do combate à fraude e à evasão fiscal, e acho, do fraude à evasão, neste caso das prestações sociais, peço desculpa, o que me parece, obviamente, desejável e necessário para todos aqueles, aliás, que são defensores do Estado Social. Por isso, do ponto de vista da substância, é um bom acordo. Do ponto de vista político, a história é muito curiosa, porque isto mostra, este acordo vem na sequência do tirar de tapete que o Chega fez ao PSD em matéria laboral, e ainda bem que isso aconteceu. Pronto, eu tinha aqui prognosticado o contrário. Tinha também admitido que se André Ventura votasse a legislação laboral, iria ser o maior erro político que ele já tinha cometido, e tinha esta dimensão positiva. Ver André Ventura a cometer um grave erro político era sempre bom para a democracia. Bom, isso não aconteceu, foi bom para os trabalhadores, foi uma grande vitória dos trabalhadores, dos portugueses, porque é evidente que a votação do Chega só decorre do facto do Chega ter percebido que iria ter uma grande penalização social e eleitoral pelo voto na reforma laboral. Ora, segue-se depois o facto de o PSD ter eleito como seu parceiro preferencial para a prestação social única, o mesmo Chega. A própria Ministra do Trabalho afirmou isso mesmo, que era no fundo o seu parceiro privilegiado. Ora, o que acontece é que o parceiro privilegiado chegou à véspera da votação, sublinho, na véspera da votação, e borregou, isto é, tirou o tapete de novo ao PSD e disse não. Ora, perante esta circunstância, o PSD, que ostracizou o PS e que pôs o PS fora de qualquer processo de negociação sobre qualquer destas matérias relevantes, não fez questão de promover nenhuma negociação sobre nenhuma matéria relevante, chegou à véspera da votação e estava na seguinte circunstância: ou eu consigo que o PS viabilize, ou o país vai perder mais de 600 milhões de euros do PRR, porque a reforma não é feita, graças, aliás, a mais uma ação incompetente da Ministra do Trabalho, que em vez de ter preocupado em resolver a PSU, mal chegou ao Ministério, entreteve-se 2 anos a perder tempo com a reforma laboral absurda que propôs. Mas teve Bom, mas chegamos à véspera, eu termino já, Filipe, chegamos à véspera, o PSD não tinha, como é que eu dizer, estava sem rede, quer dizer, estava, e por isso teve que bater à porta do PS. O PS responsavelmente fez aquilo que lhe compete, que foi dizer o que é que achava que, no seu ponto de vista, deviam ser os elementos a ser alterados. O PSD acordou, não tenho dúvida que também acordou em estado de necessidade. Não era isto que o PSD queria uma visão muito mais. Aliás, basta ver a proposta que o Governo apresentou, que a Ministra, inspirada na linha do Chega e de cedências ao Chega, apresentou. Bom, mas neste estado de necessidade, na véspera, vingaram as posições de bom senso e que o Partido Socialista conseguiu introduzir, o que é um bom resultado para o país. Tirar conclusão daqui é de alguma para o futuro, de que o Governo aprendeu de que se deve trabalhar com quem quer trabalhar, que se deve trabalhar com quem tem soluções ponderadas e eficazes para o país, e não com o Chega para tentar ir conquistar o seu espaço eleitoral. Eu não vou tão longe a tirar essas conclusões, porque isso era partir de um pressuposto que Luís Montenegro e o seu núcleo político fizeram uma aprendizagem e uma mudança que, de todo em todo, eu acho que ninguém pode dizer que isso aconteceu. Até porque até agora aplicaram sempre a estratégia contrária.
O Miguel Paes Maduro tem defendido uma aproximação mais ao centro. Acha que desta vez o governo optou pelo PS porque já não tinha mais alternativas e que vai continuar a tentar insistir com o Chega para futuros acordos, ou encontrou mesmo no PS um novo parceiro para tentar negociar? Acho que o governo provavelmente percebeu que o Chega não é um parceiro fiável. E não é um parceiro fiável, e eu já escrevi sobre isso, por duas razões fundamentais, que, do meu ponto de vista, explicam porque é que será sempre mais difícil e quase sempre pior, em termos de resultados para o governo, tentar negociar com o Chega do que negociar com o Partido Socialista. O primeiro porque o Partido Socialista tem como partido alternativo dentro do espaço da moderação política em Portugal, de perante os eleitores, assumir uma posição de responsabilidade. E, portanto, o Partido Socialista tem um interesse sempre em demonstrar abertura negocial. Mesmo por vezes, por razões táticas, até pudesse não gostar de facilitar isso, ou até que por visões internas dentro do Partido Socialista, isso por vezes possa ser mais difícil, porque também há diferentes perspectivas dentro do Partido Socialista. A verdade é que eu acho que o líder do Partido Socialista percebe que é do seu interesse e do interesse do Partido Socialista demonstrar que tem essa disponibilidade para o diálogo. E, portanto, isso será sempre avaliado em termos também de quão genuína é essa disponibilidade por parte dos eleitores. Já o Chega não é apreciado da mesma forma, porque é um partido de ruptura com o regime. E como sendo um partido de ruptura pelo regime, não será penalizado pelos os eleitores, ou dificilmente será penalizado pelo seu eleitorado base, se fizer este tipo de patranhas que ainda agora fez, e a tomar estas posições em que, no fundo, estabelece linhas vermelhas que tornam impossível o compromisso. Como sabem, a minha leitura sempre foi que era impossível o compromisso na reforma laboral, porque ou André Ventura tinha uma derrota política, ou o Primeiro-Ministro assumia uma enorme irresponsabilidade do ponto de vista do governo a ceder em algumas das linhas vermelhas do Chega, e portanto, isto sempre, para mim sempre foi um exercício performativo da parte do líder do Chega, e assim se confirmou, e eu acho que será sempre assim, porque ele não será penalizado por este tipo de comportamento, ao contrário de, por exemplo, se um líder socialista o tivesse, porque são eleitorados distintos que estão disponíveis para votar num e no outro. Essa é a primeira razão. A segunda é que, como eu também tive a oportunidade de escrever até na semana que passou, enquanto o Partido Socialista é um partido que quer substituir o PSD no governo, não quer eliminar o PSD, enquanto o objetivo do Chega é aquele de eliminar o PSD, de substituir o PSD. E, portanto, qualquer processo negocial com o Chega será sempre orientado, do ponto de vista do Chega, com esse objetivo último. Isso torna, do meu ponto de vista, muito mais difícil para o governo negociar com o Chega. Há outras razões, aliás, eu acho que o governo demonstrar uma equidistância aparentemente ideológica entre o Chega e o Partido Socialista afasta o PSD do eleitorado do centro, que é sempre o eleitorado que, em última instância, continua a decidir as eleições em Portugal. Mas eu acho que tudo isso milita no sentido de o PSD dever ter uma estratégia de maior abertura negocial com o Partido Socialista, porque faz mais sentido e é mais provável que essas negociações, sendo seguramente muito difíceis em alguns temas, possam ter algum resultado do que com o Chega, e acho que o que se passou agora comprova isso, e provavelmente o governo aprendeu com isso. Na semana passada foi ainda publicado um novo relatório do FMI em que são deixadas algumas previsões e também recomendações para o país. É previsto desde logo o fim dos excedentes orçamentais, está previsto um saldo negativo para este ano e para o próximo, e é adiado para 2028 um cenário de déficit. Fernando Medina, o FMI prevê ainda que o fim dos investimentos do PRR vão abrandar o crescimento a partir do próximo ano. Parece-lhe que Portugal está suficientemente preparado para gerir o futuro? Não, em matéria de investimento não está. E este governo pagará isso mesmo, e pagará, aliás, também o facto de, na altura em que foi apresentada uma proposta de utilização das verbas dos superávites orçamentais para criar uma almofada
para precisamente o período do fim do PRR, se ter oposto a isso. Eu, por volta de 2022, 2023, tive a ocasião de apresentar uma proposta da criação de um fundo, que não se confunde nada com esta proposta de fundo soberano, a que teremos que, também, sobre o qual também teremos muito a conversar aqui, mas que era, no fundo, um fundo capaz de assegurar uma reserva financeira para lidarmos com a queda abrupta dos recursos que o país tem dirigidos ao investimento público. E essa queda abrupta decorre do facto de se terem sobrepostos dois programas comunitários de grande envergadura, o PT 2020 e o PRR, e agora com o fim do PRR, com a substituição do PT 2020 pelo PT 2030, neste período substitui-se, desaparece o PRR. E por isso nós, em meados deste ano, final deste ano, o PRR desaparece. Ora, nós vamos ter uma queda nos que são os fluxos de investimento dirigidos ao nosso país muitíssimo grande, que vai ter um impacto no produto, no emprego, com significado. Isto deveria ter sido prevenido antes. O governo, na altura, o PST foi crítico da opção que o PS defendeu. Chegou ao governo, teve uma estratégia que foi dizer nós não precisamos ter grandes excedentes e por isso nós vamos gastar em satisfazer os descontentes da administração pública portuguesa. Foi esta a posição assumida, até pelo próprio ministro. Quer dizer, nós temos de ter excedentes muito mais pequenos e Portugal está hoje nesta circunstância, está a executar muito pouco investimento público, está com um nível de investimento público abaixo do que é simples manutenção do capital físico que o país dispõe, isto é, não estamos a renovar estradas da mesma maneira que necessitávamos à velocidade que elas estão a desgastar, hospitais, escolas, equipamentos das forças de segurança, não estamos no fundo a investir na infraestrutura, universidades, não estamos a investir na infraestrutura até científica e tecnológica ao nível que a degradação do capital está a acontecer. Isso vamos pagar no curto prazo, vamos pagar também no médio prazo. O país, aliás, só consegue em 2025 manter um ligeiro superávit porque tem uma queda muito significativa relativamente à execução do investimento público. E por isso tem valores bastante baixos nesta frente e 2026 veremos como será. Eu destacava ainda do relatório do FMI um aspecto importante que tem a ver com a situação estrutural das finanças públicas portuguesas e que acho que nos vai dar aqui pano para mangas nos próximos meses. E que tem a ver com o tema das finanças públicas e do envelhecimento. Diz o FMI que são necessárias, defende, adaptações no nosso sistema de segurança social, não nenhuma reforma radical de modelo, não nenhuma substituição do modelo que temos por um modelo de capitalização privada, não defende nada disso, mas defende que haja ajustamentos relativamente à questão da idade efetiva da reforma e relativamente ao subsídio de viuvez e também à taxa de formação das pensões. Leia-se, defende que haja, no fundo, as pensões mais baixas cresçam menos e que as mais altas possam crescer mais. Pronto, isto é a proposta de reforma que o FMI traz. Eu trago isto aqui porque, a par disto, há a constatação que a despesa em saúde está completamente fora de controle, mas deixemos isto para outro momento. Eu trago isto aqui hoje porque nós teremos, segundo as palavras do Governo, a divulgação de um relatório sobre a sustentabilidade da segurança social feito por um grupo nomeado pelo Governo, aliás um grupo bastante pouco heterogéneo do ponto de vista da sua orientação e das suas soluções, e temos uma Ministra do Trabalho que, tendo já dito que a reforma da segurança social não seria uma reforma para este mandato, o que me parece uma coisa muito avisada, principalmente se for ela a dirigi-la, vê-se que é alguém que está perfeitamente inconformada com o seu falhanço em matéria da reforma laboral. E por isso, eu acho que em matéria política, acho que já há muito boa gente que já comprou as pipocas e está sentado para ver o que é que vão ser os próximos meses do ponto de vista político e se o governo, o que é que vai sair em primeiro lugar desse relatório dos ditos peritos
O que é que a Ministra do Trabalho vai fazer com essa base e em que medida é que vai ou não condicionar o Primeiro-Ministro e meter ou não o Governo numa nova aventura relacionada com o futuro das pensões dos portugueses. Eu não, é cedo ainda para fazer apostas. Hum, Temos o historial do que aconteceu até agora, mas posso dizer que conheço várias pessoas que já estão precisamente sentadas com as suas pipocas à espera para ver o espetáculo que irá acontecer nas mãos, se mantiverem em funções, claro, de uma reforma da Segurança Social apresentada pela atual Ministra do Trabalho. Vamos a outro tema para o Miguel Paiares Maduro. Dos últimos dias, um problema na educação, um atraso na entrega das provas aos avaliadores dos exames nacionais levou a um atraso. Hoje o Ministro da Educação já veio dizer que os professores terão na mesma os mesmos 10 dias úteis para fazer as correções. A equipa de avaliadores também foi reforçada, portanto as notas serão publicadas na data já prevista. Ainda assim, Miguel Paiares Maduro pediu-lhe um comentário a esta falha no Ministério da Educação. O que é que deve agora o Ministro Fernando Alexandre fazer para Primeiro, um evitar? registro de interesses. Eu sou amigo pessoal do Ministro da Educação, né? E, portanto, devo dizer isso e tenho, aliás, profundo admiração por ele. Segundo lugar, a digitalização que está a ser empreendida nesta matéria traz inúmeras vantagens. Isso é reconhecido por tudo aquilo que são especialistas nessa área. A passagem dos exames de papel, em que se podem perder até mais facilmente para ficarem digitalizados, serem guardados dessa forma. A circunstância disso permitir uma avaliação que, por exemplo, concentra em determinados professores determinadas perguntas noutras outras perguntas e, portanto, reduz o risco da subjetividade e harmoniza os critérios de avaliação de todos os exames, é algo que é muito positivo nesta área. E, portanto, em si mesma, a estratégia de digitalização é positiva. À medida em que a implementação está ou não a correr bem, é difícil para nós avaliarmos. Temos ouvido alguns episódios que têm sido ditos e apresentados, sobretudo por estruturas sindicais ou representativas dos professores, mas, por exemplo, ouvimos hoje o Ministro explicar que, em alguns casos, se tratou, por exemplo, das escolas continuarem a agrafar os exames ao contrário do que eram as instruções e com esse agrafar, por exemplo, tornar-se impossível a digitalização do QR Code que estava nos exames. E, portanto, isto também é um problema de aprendizagem de um sistema novo e eu acho que é preciso ver em que medida é que as escolas tiveram a formação adequada, a preparação adequada e em que medida é que estes casos que têm vindo a ser falados são ocasionais e não vão ter um impacto desde logo no cumprimento dos prazos estabelecidos, ou se for um problema mais disseminado e um problema que podia ter sido impedido. O Ministro prometeu, e bem, uma auditoria no fim deste processo, que é uma auditoria que, em qualquer caso, deveria ter sempre lugar, e penso que provavelmente estava já prevista, sempre que se inicia um processo novo como este. É natural que quando a administração, e neste caso no setor da educação, tem de introduzir uma forma nova de funcionar, que isso, no início, cria algum tipo de ruído e cria algum tipo de dificuldades. Se aquilo a que assistimos são apenas os custos normais da transição para um novo modelo, que em si mesmo é um bom modelo, ou se for algo mais grave do que isso, é algo que a auditoria independente, espero, nos irá dizer. Miguel Paiares Maduro, Fernando Medina, muito obrigada. Fica por aqui a conversa de eleição. Regressamos na próxima segunda-feira.